Bom, o Jorge Igor falou sobre o Abel Ferreira aí, o momento, né, do Abel Ferreira, o trabalho dele e também essa postura dele na coletiva e tal, que a gente já tem comentado. Vamos dar uma olhada aí. Aí nós vamos falar de Abel Ferreira, então. O Abel ontem na coletiva, para mim chutou o balde também, né? Assim como o presidente do Santos, e do Santos eu falo daqui a pouquinho, porque o Abel, e eu não estou entendendo. A primeira coisa, assim, eu não estou entendendo o que está acontecendo. Se é uma estratégia do Abel de confronto, é treinador que gosta de trabalhar na lógica do confronto, na lógica do todo mundo contra nós. Eu não sei se é isso. Se é um desgaste do Abel, se o Abel está, como se diz no popular, de saco cheio, pode ser do futebol brasileiro, das cobranças, da exigência, pode ser, pode ser. Mas eu acho que é um tipo de fala, essa de ontem, sobre a torcida, quando ele destaca que a torcida do Botafogo estava gritando seremos campeões e que a torcida do Palmeiras não fazia nada parecido no período em que os títulos estavam vindo em sequência. É uma declaração antipática. Você comprar uma briga como essa com a sua própria torcida é uma declaração que não traz benefício algum. Ela tensiona ainda mais o ambiente, ela piora o ambiente, ela joga mais pressão vinda da arquibancada. Inclusive, a principal organizada do Palmeiras ontem, antes do jogo, soltou uma carta aberta muito dura contra o técnico do Palmeiras. E aí o que o Abel faz? Ele dobra a aposta numa lógica de confronto com a própria torcida. Eu não acho que seja inteligente comprar brigas com a sua própria torcida, a não ser que você esteja com muita razão. Mas nesse caso, o torcedor do Palmeiras tem razão em vaiar o time como vaiou ontem. O torcedor do Palmeiras tem razão em cobrar o melhor desempenho do time. O torcedor do Palmeiras está enxergando, porque ele vê futebol e ele vê o time dele jogar quarta e domingo, que o trabalho do Abel Ferreira vive o pior momento desde o seu início. É o pior momento do trabalho do Abel. Em termos de resultado, porque se você pegar o que foi ano passado, o Palmeiras em agosto já estava eliminado das duas Copas e não foi campeão brasileiro. Ficou só com o título paulista. E nesse ano nem o título paulista até agora ele conseguiu. Ele perdeu para o seu maior rival a possibilidade de um tetracampeonato. Além disso, além dos resultados, o que a gente vê de performance do time em campo é muito abaixo do que a gente sabe que o Palmeiras pode render, daquilo que o Palmeiras já rendeu. Uma enorme dificuldade de gerar jogo, uma grande dependência de lançamentos ou cruzamentos. Aliás, eu vou falar disso também. Parabéns ao Pedro Marques, nosso colega da Rádio Jovem Pan, que fez uma pergunta pertinente, dura, porém sem faltar com respeito ao Abel Ferreira, trazendo para discussão um fato, uma dependência do Palmeiras de cruzamentos, de lançamentos ao gol adversário. Inclusive, ontem, ele destaca que como é que saiu a jogada do Flaco Lopes? Ah, foi um lançamento. Ah, como é que saiu a jogada do Inter contra o Flamengo? Aí ele começa a misturar, né, pegar um outro jogo de um outro clube como exemplo. Ontem, segundo o Flash Score, o Palmeiras cruzou 27 bolas. 27. Jogo todo. E só 30% de efetividade nesses cruzamentos. Então, é um Palmeiras que está apostando muito em bola longa. É um Palmeiras com dificuldade para trabalhar com a bola no chão. É um Palmeiras que cruza muita bola na área. É um fato. E o Abel, extremamente incomodado com esse fato, respondeu da maneira que respondeu ontem ao Pedro Marques da Rádio Jovem Pan. Então, eu confesso para você que eu não sei. Eu tenho a sensação, a impressão, eu tenho duas impressões, tá? Duas sensações. Eu tenho a sensação que ele está de saco cheio da cobrança, da rotina do futebol brasileiro, de um nível de esgotamento que ele está apresentando. Me parece ser algo nessa linha. E aí é o seguinte, se você está de saco cheio, chama o presidente numa sala e diz, presidente, estou de saco cheio. Vamos achar uma solução? Se for isso, não sei se é. Só que transparece isso. Abel, se não é esse o ponto, você está deixando as pessoas acharem que é. Eu estou achando. Também pode ser uma questão interna de relacionamento com o elenco. Não sei se
isso está sendo falado, se você já pensou nisso, se você... Mas trabalhos muito longos se desgastam, é super normal. Ainda mais no ambiente de cobrança extrema, excessiva que é o futebol. Trabalhos longos se desgastam, se perdem no meio do caminho. Acho que pode estar acontecendo isso com o Palmeiras do Abel Ferreira. Um desgaste do modelo, um desgaste da fórmula e um desgaste de relações também com os jogadores. Pode acontecer. Não sei se o jogador que em 2020 corria e se matava, entre aspas, pelo Abel, se ele hoje faz o mesmo. Não sei como é que é essa relação no dia a dia. A gente não sabe, a gente não vê os treinos. Aliás, o Abel não abriu o treino até agora, desde a pandemia. A gente não. Então, a gente só tem o que os 90 minutos de cada jogo nos mostram. E aí a gente vai tentando achar os motivos, achar as razões, tentar interpretar, entender o que está acontecendo no dia a dia, que deságua em atuações ruins como a de ontem. Em 3 jogos seguidos sem marcar gol, em problemas de eficiência, de efetividade. É um momento muito, muito, muito delicado do trabalho do Abel. E o Abel está piorando as coisas estão ruins. E o Abel, quando vai para a coletiva do jeito que foi ontem, ele piora tudo. Eu não sei que estratégia é essa, se é que é uma estratégia, que estratégia inteligente é essa de um profissional piorar o próprio trabalho. Piorar as próprias condições. Cara, eu não consigo, sabe? É uma pena. O treinador mais vitorioso da história do Palmeiras, um trabalho histórico, um trabalho lendário, correu o risco de terminar de uma maneira melancólica. Saber sair é muito importante. Acho que tá na cara de que o Abel não vai ficar pro ano que vem, né? Ele vai cumprir esse ano, se chegar até o fim do ano, né? E vai tocar a sua vida. É o que me parece. Eu ficarei muito surpreso se o Abel renovar. Apesar da presidente do Palmeiras sempre dizer que tem o interesse e o desejo de continuar com o Abel, de renovar com o Abel para mais um ciclo. Mas caso seja isso mesmo, o último ano, sejam os últimos meses, o Abel já esteja pensando numa saída, saber sair é tão importante ou mais do que saber chegar. Essa frase no final me pegou. Muito bom. Oi? Essa frase no final, eu tava assistindo aqui antes de trazer aqui, né? Esse saber sair é mais importante do que saber chegar. Ele mandou muito, porque é exatamente isso, né? Até comentei ontem no vídeo. Seria muito legal se ele saísse no final do ano, com título e tudo mais. Mas me parece que tá indo para um caminho de sair no meio do ano, trabalho na metade aí, né? No final do contrato. E ficar esse fim melancólico que tá agora, essa briga com a torcida, né? Ah, cara, eu insisto na minha opinião de ontem, tá? Vocês podem achar que eu tô iludido, que eu tô errado. Eu entendo o ponto de vocês. Talvez o erro esteja em mim mesmo. Mas eu acho que ele ainda consegue dar a volta por cima, cara. Eu acho que basta ele estar afim. Esse é o problema. Ele não está afim. Hoje ele não está afim. Hoje parece que ele não suporta o que ele tá vivendo, né? Parece que ele não tem nem fôlego mais para esse tipo de coisa. Então, a relação, ela tá desgastada, e isso é muito normal, e parece que essa relação, ela tá pedindo uma pausa, tudo se desenha para isso, mas o que eu acredito? Eu acredito que ele possa fazer esse time jogar de novo, cara. Para mim, eu entendo, respeito a opinião de todo mundo, acredito que ele possa fazer esse time jogar de novo, porque ele performou com esse time, ele fez 10 títulos com esse time, cara. Óbvio, não ganhou nada sozinho, né? Teve a sorte em alguns momentos, mas a sorte ela acompanha quem é competente, né? E ninguém ganha 10 títulos. 10 títulos não cai no colo de ninguém à toa, rapaziada. Isso aí tem preparação, isso aí tem método. Então o cara sabe o que fazer. Ele conseguiu já apresentar um bom futebol. Talvez a gente nunca mais chegue naquele ápice de 2022 que a gente teve, né? Talvez a gente nunca mais chegue nisso. Mas eu acredito que esse cara pode entregar algo diferente ainda para o Palmeiras. Pode fazer o Palmeiras competitivo. Ele pode beliscar, por exemplo, um grande título, saca? Eu não espero que, o Palmeiras se torne algo parecido com a Parmalat em 96, sabe? Pratique um futebol parecido com isso e ganhe Copa do Brasil e Libertadores. Eu acho que ele é totalmente possível, por exemplo, dele beliscar uma Copa do Brasil esse ano, saca? Conseguir beliscar uma Copa do Brasil, conseguir beliscar, por que não? A trancos e barrancos, uma Libertadores, um tetra de Libertadores. Aí é minha opinião, né? Mas ele precisa mudar muito. Ele precisa mudar muito. E assim, o que você precisa observar também é que pro Abel largar o osso também, o que eu acredito que ele não vai fazer isso, é que para ele custa muito.
né? Tem uma multa muito grande, tem muita grana em jogo. Então, por mais que os caras digam assim, jogadores e técnicos, né? Eu gosto do Palmeiras, eu amo o Palmeiras, mas ninguém rompe o contrato muito porque tem muita grana envolvida também. E eu acredito que nenhum dos lados vai fazer isso, né? Pelo menos até esse ano, eu acredito que, a não ser que o Palmeiras corra um risco de rebaixamento, que é muito difícil, né? Eu acredito que ninguém solta a mão aí de ninguém, pelo menos eu penso, né? Digo Abel e Leila Pereira. Você falou de Copa do Brasil e Libertadores. Eu acho que ultimamente a Copa do Brasil tá mais difícil, né? Inclusive pra gente. Né? Sim. É oitavas, é quartas, é num sofrimento, mas eu tô na esperança ainda de ser esse lance realmente da reformulação do Abel ainda, inclusive, enxergar os papéis de quem chegou, né? Porque o Bruno Fux ontem deu passe pro Flaco Lopes ali, né? E não sei se tem o Naves que ia sair e acabou não saindo também, então era um cara que teoricamente ele nem ia contar mais e ainda tá no elenco. Tem a chegada do Vitor Roque, que o Abel parece não ter encontrado ainda o caminho para ele. O retorno do Maurício, ontem, né? O Felipe Anderson experimentado ali como meia. Aí tem o Paulinho, então tem algo. O Palmeiras tá meio que trocando a roda com o carro andando, né? E aí vai ter, inclusive, assim, por mais que a gente tenha merecido perder, mas a gente sabe que o futebol não é merecimento muitas vezes, né? Pelo menos a gente empatou com o Botafogo, né? E falar isso dentro de casa uns anos atrás seria absurdo. Mas na atual circunstância, pelo menos foi só um empate. Às vezes, nesse meio tempo, ainda você consegue ter resultados não tão ruins. E essa fase de grupos de Libertadores que vai começar, que pode servir de teste, só que a gente já falou que quando sai o grupo, né? O grupo não é tão simples, mas também não é tão difícil, né? Mas não é um grupo de ficar de bobeira também, não, né? Tem que ficar meio esperto. Tem lance de viagem, tem muita coisa envolvida, mas eu ainda vou na esperança desse lance que mudou algumas peças aí, ele tá se encontrando ainda. Só que tá jogando muito mal, né, cara? Tá até vendo. O último gol com bola rolando do Palmeiras foi ali contra o São Bernardo, cara. Isso é muita coisa. Já tá batendo mês. Tá batendo mês já, né? 3 jogos, né? Então é muito preocupante. A final, né? Não fez nenhum jogo na final, como insiste em dizer, numa zaga sem confiança do Corinthians. Contra o São Paulo foi só o pênalti, só pelo pênalti, né? E ontem não fez gol, então é bem preocupante mesmo. Então, cara, e agora vamos ver a Libertadores, né? Porque tem o Sport de Cristal na quinta-feira, pela Libertadores, e eu não estou esperando que o Palmeiras perca lá, tô sendo bem sincero com vocês. O empate aí, para mim, eu considero um bom negócio, o Palmeiras tem condição de ganhar, mas o Palmeiras não pode pensar em perder esse jogo, até porque é o que a gente comentou também. Todos esses times que estão no grupo do Palmeiras, Bolívar, Cerro Porteño e agora o Sporting Cristal, todos são, abre aspas, fregueses do Palmeiras. Então o Palmeiras tem que fazer a sua lição de casa, né? Fazer a sua lição de casa e pelo menos empatar fora. Acho que a situação talvez mais difícil, os 2 jogos mais difíceis fora de casa, seja Cerro Porteño e Bolívar. Cerro Porteño muito por causa do crime, né? A gente fala polêmica, né? A gente usa a palavra errada. Por causa do crime que os caras cometeram com o Luiz, então pode esperar um ambiente muito hostil para lá. E o do Bolívar por causa da altitude. Mas esse do Sporting Cristal, se eu não me engano, é no nível, né? Se eu não me engano, não tem altitude contra o Sporting Cristal. Mas é um jogo que eu tô esperando. Mas mesmo se tiver, eu tô esperando um jogo em que o Palmeiras não perca esse jogo. Tô esperando que o Palmeiras, mesmo jogando mal, mesmo entregando aquele mínimo que a gente já espera, que o Palmeiras consiga ou empatar ou ganhar esse jogo, para conseguir ir conduzindo esse grupo. Porque, cara, se for mal na fase de grupos da Libertadores, o negócio vai ficar muito pesado para ele, né? Muito insustentável para ele. E a Libertadores, né? O Palmeiras, em alguns momentos aí nos últimos anos, virava chave, né? Tava jogando mal, chegava a Libertadores, começava a jogar bem, tinha resultados interessantes. Aquele contra o Del Valle que a gente vira, né? Um jogo difícil pra caramba, com gol do Lázaro ainda, olha, gol do Lázaro, do Luiz Guilherme, pra você ver como que às vezes uma Libertadores ajuda, né? Então, tomara que essa Libertadores específico, com essa fase de grupos aí, ajude para isso. E lembrando, né, mano, são 12 rodadas aí de brasileiro, depois simplesmente o Super Mundial. E os caras com a história do Cristiano Ronaldo e jogar no Inter Miami, é o que faltava, né? Os 2 melhores jogadores da história recente do mundo do futebol jogando contra o Palmeiras. E eu falo pra aí, o universo nos odeia mesmo, cara. O bom é que o meu ingresso vai valer uns 20 mil reais, o que eu comprei, né? Se contrata o Cristiano Ronaldo, eu paguei 1.000, vai para uns 20 pau.
E só corrigindo a informação aqui, tá? Não tem altitude lá contra o Sporting Cristal. É nível do mar. É cerca de 161 metros. Se o jogo for no Estádio Nacional do Peru ou no Estádio Alberto Galhardo, que é onde o Sporting Cristal costuma mandar os seus jogos, não tem altitude para os adversários. Então, mais um ponto positivo aí para o Palmeiras jogar tranquilo. Os times peruanos, eles jogam em altitude que é da cidade de Cusco, né, normalmente, que aí é 3.400 metros, e Juliaca, que é 4.000 metros, que aí é o Cienciano e o Binacional. Mas o Sporting Cristal, normalmente, tá? Dependendo de onde vai mandar os jogos, é nível do mar. Então, mais um motivo aí para o Palmeiras jogar bem. É porque, nossa, altitude a uma altura altitude na altura dessa do campeonato, na altura dessa da fase do Palmeiras, não seria nada bom. Bom, mas é isso, inclusive sobre o vídeo do Jorge Igor, é um vídeo bem longo, 48 minutos. Eu queria poder ficar 48 minutos falando igual ele fala, nossa, com eloquência e sem gaguejar. Pelo amor de Deus, né? Mas enfim, então vou deixar o link aí na descrição para vocês assistirem também por lá, dar uma moral para ele, porque a gente valoriza muito os caras que deixam a gente reagir, comentar aqui também, né? Que a gente se ajuda e isso é muito importante aqui nessa rede. E é isso. Comentem por aqui, se inscrevam no canal, deixem seu like, é muito importante também. Tamo junto.